Entrou! Como é que Ah, você tá, que amore? bem. Eu tô bem. Peraí, tentar consertar esse fone. Tá me ouvindo bem? Tô, agora eu estou. Agora eu estou. O seu tá cortando um pouquinho, mas talvez seja a minha internet. Ah, Ah, Mas tô tá te dando ouvindo. tá dando retorno. retorno. Tá dando retorno. Eu vou tentar fazer sem. Eu não queria. Pode aparecer a gente de casa com barulho. Tá dando retorno ainda? É, É, tá dando retorno tá ainda. dando retorno ainda. Quando eu falo, Então. Quando entendeu? eu falo, entendeu? Oi? Quando eu falo, Quando eu retorna. falo, retorna. Tá dando retorno? Vamos ver agora. Não, agora não. Agora tá ok. Você consegue me Então ouvir? eu consigo. Tô arriscando fazer sem fone. E aí, aqui em casa, se chegar alguém fazendo barulho, a gente considera. Tranquilo. Amore, é um prazer imenso te receber e poder propor nessa conversa. Você é uma pessoa assim incrível e, enfim, é maravilhoso a gente poder estabelecer essa conexão. É, vamos começar com você falando um pouquinho de você, né? Assim, de você contando sua trajetória, enfim, quem é Miriam para quem não conhece. Então, eu também quero muito agradecer. Deixa eu me consertar aqui. Eu passei o dia procurando um lugar na casa com a iluminação legal. Eu quero muito, eu quero muito, muito mesmo agradecer a vocês. Também de poder estar trocando contigo, estar te vendo assim de novo nesse momento. Eu acho que é super importante. E, e aí eu vou falar sobre mim. Para mim, falar sobre mim é muito bom. Eu aprendi a falar sobre mim depois de um processo de conhecimento, acho que todos nós, né? E eu fiz até um roteirinho, mas eu estou até abandonando ele, mas gosto de falar sobre mim, falando assim, eu sou a menina que queria ser professora de história, e aí fui parar na licenciatura de teatro da UFBA, da licenciatura de teatro da UFBA fui parar no curso de direção, por acreditar que a diretora que eu serei, ou que a professora que eu serei, depende muito da diretora que eu quero ser. E aí, por acreditar nisso, fui para lá, sou aluna da Escola de Teatro da UFBA, do curso de direção. E fora isso, eu sou filha de movimento comunitário, além de ser filha de movimento comunitário, movimento de direitos humanos, movimento de pela comunicação, de defesa de quilombo. Sou uma mistura assim de vários movimentos dentro disso tudo. E hoje, né? Eu acho que eu vou falar assim, hoje eu sou, além de estudar na UFBA, sou pesquisadora voluntária do grupo de pesquisa Sociedade, Desenvolvimento e Natureza da UFSAL, da Universidade Católica daqui de Salvador. E lá eu trabalho mais com apoio técnico à comunidade, então estou lá dentro do projeto, de acordo com a comunidade do subúrbio daqui de Salvador, estou dando muito mais ajuda dentro dessa parte. E faço parte do projeto Geografar, também sou bolsista do projeto de Hemerioteca, que é a biblioteca de jornal, para quem não é familiarizado com esse tema, com esse termo. E aí lá eu trabalho diretamente analisando reportagens sobre reforma agrária, com um pezinho assim, querendo muito estudar o MST, buscando essas correntes Incrível. estudantis. E, além disso tudo, faço parte da rede de Guerreiros Sem Armas, que é um programa do Instituto Elos, que trabalha com desenvolvimento de comunidade, protagonismo comunitário. E desde o início do ano entrei no COAT Coletivo, que é um grupo de teatro daqui de Salvador, que trabalha um grupo interdisciplinar, que além de ser interdisciplinar, discute muito a questão da inserção de mídia dentro da cena. E aí eu estou como artista residente do grupo desde janeiro. E a gente continua produzindo mesmo em isolamento social.
E eu sou um pouquinho disso tudo mesmo. Ai, eu fiquei Eu falei muito super. rápido. Hã? Eu falei muito rápido. Não, não, tá num tempo ótimo. Será que eu falei muito rápido? Muitas coisas. Eu fico assim, eu acho extremamente interessante quando você coloca que queria, né, tá na história, tá nesse lugar da história, mas se interessa pela educação, pela licenciatura, mas que precisa desse suporte da arte, né, quanto direção, quanto atuação, para poder dar conta de entender melhor essa dimensão desses outros setores, né, desses outros lugares. Sim. E dentro do que você pensou lá atrás e foi construindo, hoje, qual que é a reflexão que você faz disso tudo, assim? O que que a história te ajuda na direção e a direção te ajuda na licenciatura? Enfim, o que que uma coisa ajuda na outra, sabe? Olha, eu tinha dito assim, em algum momento eu vou falar sobre isso, ainda mais que eu voltei a revisitar os textos da Beatriz Nascimento, e aí ela fala que a nossa história, ela foi construída por mãos brancas, né? E eu acho que a gente está numa tentativa de reconstruir essa história, de mostrar como é a nossa versão dos fatos realmente. Então, eu vejo nessa trajetória de a menina querer fazer história e aí vai para outros caminhos, agora vem para a arte, de tentar mudar o que é que a gente está construindo enquanto arte hoje, né? O que é que a gente quer que chegue de arte para as pessoas, o que é que a gente quer como é que a gente quer se comunicar com o outro dentro desse parâmetro todo, né? Então, eu Uhum. acho que a reflexão, a história está dentro disso aí, porque você se aprofunda na história, você se aprofunda em diversos temas para você poder compreender e poder contar isso realmente como foi, com um recorte racial, um recorte de gênero, um recorte mais assertivo. Massa Né? demais. Uhum. Me conta um pouquinho também, que eu fico bem com interesse grande de saber melhor, essa relação sua com a cidade de Salvador, porque você não é de Salvador, né? Não. E como que acontece essa relação e como que o território da cidade interfere também nos seus processos criativos. Muito. Ó, eu sou de Lauro de Freitas, que é a região metropolitana de Salvador. Eu sou de um bairro que é o bairro de Itinga, que é um bairro que tem um carinho imenso, muito grande. Mas desde que eu saí do ensino médio, eu fui para outro bairro, eu fui para outra cidade estudar, né? Eu fui para Simões Filho, que é outra região metropolitana, é um bairro uma cidade da região metropolitana também. Depois que termino o ensino médio, migro para Salvador para também estudar. Mas só que a minha relação com Salvador, ela começa a se construir a partir daí também, né? Ela começa a se construir de que quando eu comecei a integrar vários movimentos, eu saio de Lauro de Freitas e buscar por outros movimentos, eu começo a perceber Salvador. E perceber Salvador, eu acho que é se perdendo muito. Você, como não sabe andar em Salvador, você se perde muito. Você começa a entender, mas eu acho que você entende Salvador quando você sai de Salvador pelo menos um pouquinho. Assim, você passa um tempinho fora de Salvador, fora da Bahia, você entende Salvador, entende todo mundo, da forma que todo mundo fala e todo mundo quer saber de Salvador, e você começa a olhar Salvador de outra forma, né? Você começa a ter um respeito pela história deste lugar. E isso vai diretamente ligando com os seus processos criativos por um todo, né? É o nosso território, é o meu território de identidade. E você vai construindo, você vai ressignificando lugares também. Tipo assim, o Pelourinho mesmo. Logo no início eu ia para o Pelourinho, era um lugar que eu chorava, era um lugar super triste de ir. E eu comecei a ressignificar isso, né? Como é que eu ressignifico a minha ida ao Pelourinho, como é que eu me ressignifico a minha ida em outro lugar. E além dessa busca por ressignificar, é começar a procurar lugares de Salvador que não é só o centro.
E esses lugares de Salvador, que não é só o centro, é você buscar os bairros de Salvador, é você buscar o que é que está acontecendo dentro das comunidades, é você buscar outros rolês. Uma experiência que eu tive muito, dando apoio técnico à comunidade do lado do Mané Dendê com o DSM, foi que eu conheci uma comunidade sem nunca ter ido. O que é que aconteceu? Eu transcrevia os áudios das reuniões, todas as reuniões que acontecia, eu era a pessoa que estava dando apoio técnico, eu escrevia as reuniões, os áudios. Eu mapeava o grupo do WhatsApp, eu estava no grupo do WhatsApp, então eu fazia um trabalho de mapeamento dentro do grupo, falava com as pessoas, conversava, e eu comecei a conhecer, recebia fotos. E quando eu fui na comunidade pela primeira vez, para mim foi tipo, assim, eu conhecia todo mundo, eu ouvia a voz de uma pessoa, eu falava, eu sei quem você é, eu sei da sua história, eu sei dessa sua relação com o espaço, e você vai construindo um novo parâmetro, e isso vai para uma construção assim, de um imaginário e um processo criativo, era assim, a minha imagem do que eu imaginava do que era a comunidade, do que é a comunidade, né? E com essa sensibilidade de olhar Salvador, eu acho que eu acabei percebendo que não era tão distante o que eu imaginava do que era real e com todas as informações que eu estava recebendo. Eu acho que é mais ou menos muito disso essa minha relação com Salvador. É uma cidade que eu tenho um carinho muito grande mesmo. Muito grande. Porque quando a gente propõe, né, esse tema da arte e das suas transdisciplinaridades, eu acho que é basicamente isso, né? Entender como que uma coisa interfere na outra e como que você dialoga com todas essas coisas por onde a gente transita, né? Porque a gente não está limitado somente na dança, ou nas artes plásticas, ou no teatro, ou em trabalhos comunitários. É uma relação de diálogo constante com todas essas coisas e muito mais. E elas fazendo parte ali dos seus processos, dos nossos processos, enfim. E a questão do território, ela pesa muito, né? Porque, enfim, tudo que você produz num lugar acaba carregando uma carga da sua relação com o lugar, né? Então, é muito interessante pensar isso. E quando que você começa esse processo de direção? Porque é uma direção no teatro, porque é uma coisa também super interessante, a gente tem pouquíssimas diretoras, menos ainda são diretoras negras, e é uma falta total, não assim, muitas poucas pessoas, e como que foi esse seu processo? O que que você pensa sobre isso? Qual que é a relação sua com a sua equipe de trabalho? Porque eu acredito também que existe questões a partir disso. Me conta. Então, eu vim de um lugar assim, eu acho que a primeira coisa que eu dirigi na vida, eu não tinha, eu ainda estava lá no ensino médio, no final assim, do ensino médio, e tinha um projeto para fazer, e aí a gente tinha que fazer um espetáculo, a gente tinha que fazer uma intervenção artística voltada para a questão do estereótipo de mulher negra, né? Então a gente começou a pesquisar, todo mundo junto, em grupo, e sempre muito assim, vamos fazer junto, vamos decidir. E aí, quando a gente começou a pesquisar juntos isso, eu acabei assumindo de forma assim, não você vai ser diretora, eu acabei assumindo de forma muito involuntária o processo de direção da equipe. Eu e um outro amigo, a gente acabou assumindo esse papel de direção e foi um processo muito de construção do que a gente queria falar e dessas narrativas, né? A gente chegou a um consenso de vamos falar sobre Thiago entrou, ele estava inclusive junto lá, ele estava junto disso. E a gente falou assim, vamos falar de estereótipo de mulher negra, mas não vamos falar sobre que estereótipos que a gente coloca, que já são estereótipos bem visíveis. Vamos falar
sobre o que a galera não entende, né? Então a gente foi falar sobre o estereótipo de colocar a mulher negra quanto mulher forte. Então, foi um processo que também eu estava muito desgastada, um processo bem. E aí a gente foi construiu resiliência, a gente foi construindo dentro desse parâmetro e ainda estava na cabeça você professora de vou contar história. Porque teatro, para mim, era eu no lugar de espectadora, né? Que fã do teatro, de assistir teatro. E aí, quando chegou o momento de vestibular, que não deu certo a história, que aí você discute, eu vou fazer o que da vida, e você entra no curso de arquitetura, você começa a perceber qual é a importância de você também estar em outro lugar. De um lugar de que a direção, pelo menos a direção, os contatos de direção que eu tive, quando pessoas me dirigindo, era sempre de ser um homem, ou quando não é um homem, o papel de direção, que é uma imposição, e eu não acredito nisso, sabe? De você estar impondo o seu trabalho. Eu acredito que a gente tem que construir junto, né? E isso de construir junto, para mim, isso é como eu trabalho com comunidade também, que eu venho aprendendo, que a gente constrói algo junto, né? Algo meu. Meu processo de direção faz um processo de comunicação. O João Soares fala isso, né? Quando ele tá dirigindo, ele se coloca sempre como facilitador do processo, ele está mediando isso. Então, nesse processo de direção também eu entro como uma pessoa que está ali para facilitar e mediar o processo, mas que também você precisa de alguém ali em algum momento para dar uma direção nas coisas. Então você primeiro coloca na escuta, você escuta o outro, você escuta o outro, escuta o que o outro tem a trazer, porque não é um trabalho só seu, é o corpo do outro que não vai estar em cena. É a relação do outro, é o trabalho do outro também. No espetáculo teatral, para mim, é a junção de vários trabalhos, né? Quando o diretor não vai carregar todo aquilo, foi ele que fez tudo. Ele simplesmente mediou o processo, né? Mas teve um trabalho do iluminador que precisa ser reconhecido, teve o trabalho do ator que precisa ser reconhecido, teve o trabalho do cenógrafo, teve o trabalho de uma equipe por completo que percebeu isso e que fez junto. Então, você tem um conjunto de ações e perceber esse conjunto de ações, perceber as pessoas que estão, perceber o outro e perceber como é que o outro também quer e juntar tudo isso parte muito dessa relação de trabalho mesmo, né? E eu mudei para a direção, ia fazer 2 anos no curso, no início do ano passado. Estava na licenciatura, mas eu estava assim ainda, será que é licenciatura mesmo? Não sei. E aí eu fiz essa matéria foi decisiva, porque trabalhar com Yasmin e com a Nayara foi muito importante mesmo. Porque foi nesse momento de transição minha de curso, foi logo no início, e aí eu entrei, comecei a trabalhar com as meninas, a gente tinha um momento de check-in, a gente conversava. Não, o check-in eu adotei depois, mas a gente sempre conversava, a gente sempre se escutava, e aí a gente tem um trabalho que é um trabalho que eu sou super fã mesmo, porque foi um trabalho que a gente se ouviu, a gente construiu em conjunto. Então, fora o IFBA, minhas experiências com direção é dentro da escola de teatro. E o que eu tenho feito dentro da escola de teatro, nas minhas experiências de direção, é sempre se colocar a ouvir o outro, se colocar a buscar o outro, se colocar a discutir as coisas, como é que eu vou fazer. E sempre colocando a equipe como parte do processo também, porque não existe isso de eu sou diretora, eu vou assinar isso aqui sozinha, as ideias saíram tudo na minha cabeça, né? Tem coisa que a pessoa fala que vai na minha cabeça assim, e aí a gente que não é que a pessoa tem razão, que você está pirando, né? E às vezes eu sou uma pessoa que, quando eu estou com o meu processo criativo aflorado, sai milhões de coisas, que precisa também de uma pessoa para me dizer assim, ó, calma. E aí a gente vai no processo. E aí a gente vai no processo disso junto.
Gente, quem quiser fazer perguntas, pode ir fazendo que a gente vai lendo, vai respondendo e vai seguindo com a conversa. A Nayara, ela colocou aqui, não sei se eu vou Ah, achar, Tiago aqui está presente, a Nayara colocou, e como é estudar direção com tudo isso que você acredita? O curso conversa com essa perspectiva? Yasmin então, também tá aqui. como é estudar direção com tudo isso que acredito? O curso de direção, ele é um curso que, para mim, eu enfrento vários dilemas, e vários dilemas porque o curso de direção é muito masculino, o curso de direção ele é bem branco, e você vai discutindo tudo isso, o professor geralmente vai impor algumas coisas, então estudar direção com tudo que você acredita é defender também o que você acredita, defender o que você acredita e o que as pessoas que trabalham com você acreditam, né? Muito porque ocorre muito no curso de direção o professor querer mudar o que você quer colocar nas orientações. E nisso de mudar o que você quer colocar, você tem que defender muito e conversar com o professor e falar eu aceito isso como sugestão, mas o que você está vendo como erro, eu acho que eu quero errar dessa vez, sabe? De você buscar o que você acredita, de você estar ali, de você lidar com algumas faltas, né? Uma falta de organização, algumas vezes falta de ajuda, você lidar e perceber outros recursos também. O curso de direção, eu digo que o curso de direção não é nada romântico, não é um conto de fadas estudar direção. Não sei a experiência de outras universidades, né? E aí, eu estou entrando agora, para estar entrando no quinto semestre, e assim, não é um conto de fadas. É um curso que você tem que lidar com pessoas diretamente. E com várias agendas, você tem que lidar com imprevisto, você tem que lidar com a ausência de professor, você tem que lidar com a ausência de recursos, você tem que lidar com várias ausências. Mas como é que você olha essa ausência e o que é que você faz com ela, sabe? E de você perceber essa qualidade disso tudo. No semestre passado, eu trabalhei com um elenco todo masculino e com muita gente. Eu tinha uma equipe louca, estava no semestre de realismo, e eu queria montar um texto super realista, né? Fui estudar um texto que fala, for flertar com absurdo, estudar um texto absurdo, que fala sobre questão de ausência, sobre masculinidade, sobre um outro olhar. E aí, para mim, foi muito difícil encontrar ator, né? Encontrar ator, eu queria trabalhar só com atores pretos, foi muito difícil tentar cruzar o calendário de todo mundo. Depois eu tive que trabalhar com um ator que tinha, e assim, vou potencializar essa galera. Depois eu queria um cenário que Nayara me chamou de maluca, mas eu queria o cenário dos meus sonhos, e conseguir o cenário dos meus sonhos no momento que a gente estava vivendo com a educação ameaçada foi bem desafiador. E no final de tudo eu tinha um monte de gente trabalhando e me ajudando. Eu tinha uma equipe que no início era muito pequena e a equipe ficou muito grande, né? E aí depois conversando com algumas pessoas, falando assim, o que é que aconteceu? A sua equipe está muito grande, uma quantidade gigante de pessoas está te ajudando a arrumar aquele cenário para você conseguir estrear naquele momento. E eu falei assim, eu não sei se é escuta ou se eu acreditar que todo mundo pode fazer algo, ou fazer com que todo mundo se sentisse parte do trabalho, porque todo mundo se sentiu parte daquele trabalho também. Não falar é um trabalho de migrantes, é um trabalho conjunto com todo mundo mesmo. Ah, eu acho demais, porque eu cheguei exatamente nesse momento que estava fazendo toda essa articulação da busca de... Para quem não sabe, eu fui em Salvador ano passado e eu consegui assistir essa última peça. Foi a última peça, né, que você produziu, que você dirigiu.
Então, Foi. eu cheguei lá 2 dias antes da estreia, né? E tava todo mundo na correria para colocar tudo pronto, para deixar tudo pronto. E é uma energia muito interessante, por mais que todo mundo esteja num campo da aflição, tentando fazer de tudo para dar certo, é uma energia que contagia, assim, você também se sente com vontade de poder ajudar, de poder contribuir. Então foi muito legal. A Yasmin, ela fez uma pergunta, mas eu acho que você foi respondendo ao longo da sua fala, mas ela coloca uma coisa interessante, que é quais são as suas referências, assim. O que você foi acumulando também de referência para o seu trabalho? Minhas referências são muitas e no campo, assim, minhas referências também vai no campo bem interdisciplinar das coisas também, né? E dentro desse campo interdisciplinar, eu gosto muito da minha referência, que é a pessoa que, para mim, é a minha madrinha, que iniciou no campo de pesquisa e de entender a transdisciplinaridade como um todo, que é a Joselita Nena Macedo, com quem eu trabalhei durante um tempo. Ela não está mais nesse plano, mas que ela me ensinou muito sobre transdisciplinaridade, sobre você ser e você estar ali, discutir vários temas e conseguir atravessar isso tudo. Eu tenho muito como referência a Beatriz Nascimento, que é historiadora, roteirista, produtora, poeta, cientista social, jornalista, uma pessoa muito interdisciplinar. E a Beatriz Nascimento, a gente pouco sabe sobre ela, né? E é uma pessoa que foi assassinada depois que defendeu uma amiga de violência contra a mulher, foi assassinada pelo marido dessa amiga. E a Beatriz Nascimento, ela fala sobre esse conceito de quilombismo, de quilombo, e ela fala sobre essa questão de que somos todos terra, né? A Beatriz Nascimento, no documentário dela, Ori, ela me traz, assim, um documentário que você assiste e sai com a cabeça doendo, pelo menos eu, de tanta informação que ela traz para você, e você vai trazendo tanta informação, e você vai vendo que ela vai cruzando por diversos caminhos. E quando a Beatriz Nascimento fala muito disso, a Beatriz, quando ela fala dessa questão de que nossa história ela foi construída por mãos brancas, e que está na hora da gente começar a construir nossa história, para mim, é como se uma luzinha se acende, assim, uma chave se vira, e que você precisa estar ali atento a buscar como é que eu busco essas histórias e como é que eu vou buscando tudo isso. Então, a Beatriz Nascimento é essa pessoa de referência também. O Nego Bispo, Antônio Bispo, que é quilombola, é muito referente a minha por conta de questão da discussão do sintético e do orgânico, né? E lá, assim, o que está se produzindo na academia é o sintético, porque nós estamos produzindo fogo ao orgânico. E eu acredito muito que a gente tem, na arte, a gente tem que fazer com que as coisas sejam orgânicas. A gente precisa fazer as coisas como se fosse parte de todo mundo, né? Então, é uma referência também. A Conceição Evaristo, com essa junta de histórias e que você não sabe, eu li da Conceição uma vez ela falando que eu não sei se eu estou escrevendo verdade ou mentira, cabe ao leitor decidir o que é. E eu acho que isso de você ir por essas várias discussões, então a Conceição Evaristo é uma referência. A Nilma Lima Gomes também é uma referência, são várias referências. Tem uma referência que para mim é super importante também, é uma referência que é o Desgranges, quase Desgranges, que ele fala muito do espectador. Ele não é um autor negro, mas ele é um autor que fala muito da questão do espectador e da importância da gente aprender a contar nossas histórias, né? E ele fala dessa importância da gente aprender a contar essas nossas histórias e até no processo, assim, de educacional também, né? De você ajudar, você não é ajudar, não é... Você a palavra não está saindo. Mas de você poder contribuir para que as crianças, ele fala assim, ele dá exemplo de crianças, aprendam a falar sobre si. Eu li o Desgrange pela primeira vez quando eu fui vestibular para a escola de teatro.
E quando eu fiz o vestibular, foi que aí eu me deparei com esse texto, então eu uso ele muito como referência também. Eu tenho referências próximas, assim, o Lico Tully. Ele é uma referência para mim, por conta da discussão. A Unisagé também, ela fala de etnografia, ela fala de teatro do candomblé. A Unisagé, para mim, é uma referência por ser uma mulher preta na direção, no cenário de Salvador. Então, ela é uma referência super importante para mim. E eu falo um nome que me fugiu. Perguntaram se a Beatriz é quilombola. Oi? A Beatriz? Perguntar. Você sabe se ela é? Ela estudava quilombos. Ela estudava o conceito de quilombo, o conceito de território, de terra, mas não. Ela era uma historiadora que estudava dentro dessa vertente mesmo. Gente, eu tô tentando lembrar o nome. É super importante, mas eu lembrando eu vou falar. Eu tenho esse problema com o nome, que eu acho que algumas pessoas que me conhecem sabem de gravar nome. Então, eu falei vários aqui, já foi maravilhoso. Já foi maravilhoso, mas eu sempre vou precisar, tenho que andar sempre com colinha e anotando tudo. E uma coisa assim que eu acho que quando eu voltei, quando eu fui para Salvador pela primeira vez, eu não sabia. Oi? Cortou. Quando eu fui para Salvador pela primeira vez, eu não sabia que tinha curso de diretor de teatro, né? Porque aqui em Minas Gerais não tem esse curso em nenhuma universidade pública, nem federal, nem estadual, nem privada. E eu acho isso fantástico, porque por mais que eu não tenha passado pela escola de teatro na universidade, não fiz porque nunca me interessei, sabe? Porque eu acho que os cursos daqui é muito focado na atuação. Então, eles são muito preocupados no ator, na atriz, mas não se preocupa com os outros profissionais da cena, não se preocupa principalmente com esse lugar da direção. Então, o meu lugar de direção foi construído por vários outros lugares, assim, sabe? Foi pela performance, foi por residências, foi por outros lugares. E quando eu me deparei com esse curso em Salvador de direção, eu achei incrível por causa disso, porque eu acho que é dar um foco num lugar que também é super necessário, como você coloca, dessa importância de você saber o que esse lugar representa, né, dentro de um trabalho. Então, vem para Salvador estudar direção. Que é uma possibilidade de construir várias pesquisas. Tem uma pessoa que colocou, a Michele, seja sempre maluca, Miriam, precisamos de novos olhares, né? E eu acho que esses novos olhares, eles são estimulados por causa dessas especificidades, assim, dos cursos, das possibilidades de pesquisa e tudo mais. Então, eu acho que a grade do curso de direção da USP é bem fechadinha, né? Eu ainda fico assim. A gente primeiro, quando a gente passa para o módulo de direção, a gente estuda realismo, aí depois a gente vai estudar Brecht, depois de Brecht a gente vai estudar performance, depois de performance a gente vai para a pré-formatura e depois a gente vai para a formatura. Eu acho que a gente tem uma liberdade, a depender do professor, você tem uma liberdade muito maior quando você está na sua pré-formatura e formatura. Mas eu tive, assim, uma sorte de conseguir, porque, assim, eu sou uma pessoa que gosta de modelos ainda, de experimentar esses outros modelos, e que é importante você experimentar esses modelos, até para você depois dizer, eu não quero aquilo. Uhum. E para mim, é importante passar por esse momento para você falar assim, eu não quero estudar isso, mas também é importante que você vá se colocando, deixando as coisas na sua cara. Senão você vai, depender do módulo e do professor, você vai montar tudo do jeito que eles querem, né? Você vai montar um clássico aqui, depois um clássico brechtiano aqui, depois você vai fazer uma performance segundo o que eles querem, aí na formatura e pré-formatura você tem um pouquinho mais de liberdade.
eu sou uma pessoa que vou escolhendo temas do que eu quero discutir e fora temas do que eu quero discutir, do que eu quero falar mesmo. Exceto a discussão que eu tive, a primeira cena, que foi a primeira cena que eu montei na escola de teatro, que foi com as meninas. A outra cena eu tava querendo trabalhar com o elenco masculino. E eu falei assim, eu quero falar sobre masculinidade agora, né? Então eu escolhi o tema. E aí veio chuva de sugestões de professor, de amigos, de não sei o quê, monta isso, monta aquilo, e quando chegou o texto Oeste Verdadeiro, que é um texto super interessante, eu disse que é a possibilidade de você deixar as coisas com a tua cara, né? E aí você vai começando a discutir a partir daí. Aí agora, esse semestre, eu disse, esse semestre eu vou com tudo e vou falar sobre questão de genocídio da população preta, sobre um outro olhar, vou montar Senhora Carrá, mas só que aí o semestre foi atropelado e eu espero muito que quando tudo se normalizar eu consiga ir por esse caminho de você também discutir. Aí você vai, aquela de você buscar fazer aquilo, né? Porque assim, o professor, a depender do professor, vai falar que você tem que mudar, que você pode adaptar, que você pode falar de tal forma, e aí você tem que defender a sua ideia até o último minuto mesmo. Então, o curso de direção, eu acho que ele é um curso que precisa muito mudar em suas coisas, várias coisas, mas também é um curso super importante. É um curso super importante porque você troca. Eu mesmo aprendo mais do que qualquer outra coisa dentro do curso de direção. Porque você convida o ator, você convida os atores que são pesquisadores, estudantes igual você convida alguém que vai fazer sua música, você chama seus amigos para assistir, e aí vai todo mundo dando palpite, todo mundo falando, todo mundo te ensinando, eu acho que é isso e aquilo, e você sai da montagem com uma carga de conhecimento super grande, de troca mesmo, muito grande. Uhum. Você pode mais? Não, tá maravilhoso. Gente, quem quiser fazer mais perguntas, colocar mais questões, fiquem à vontade. A gente já está indo para o finalzinho da live. Então, quem quiser perguntar alguma coisa, fique à vontade. E não sei, eu fico pensando também em te perguntar aqui como que está sendo essa relação com esse período de quarentena, né? Porque você tinha todo um projeto já num rascunho de perspectiva para esse semestre e foi pega, né? Todo mundo pego por essa situação imposta sobre nós, que é muito maior do que tudo. E com esses projetos seus, você, enfim, mudou alguma coisa a partir da quarentena ou não? Você ainda mantém a mesma estrutura? Como é que está sendo esse processo para você, assim? Você andou criando coisas nesse período? A gente muda a forma de criar, né? A gente muda a forma de estudar e passa para tudo um meio virtual, que eu fico assim pensando o que é que esse momento de isolamento social ele vai levar, o que é que a gente, quanto artista, vai aprender com isso, como é que a gente vai pensar a nossa arte depois disso, tudo, né? Tanto tempo, como um dos primeiros a parar, certamente será um dos últimos a voltar à normalidade. Eu acredito que as pessoas vão ficar assim, com um pouco de medo de ir ao teatro, de ir a um show, e exposições, etc. Eu acho que ainda vão ficar... Acho que vamos demorar um pouquinho ainda para voltar a essa normalidade. E a gente... Mas acho que o importante para a gente, quanto artista, é continuar em movimento. Continuar em movimento e continuar produzindo, né? Eu continuo produzindo com a galera do COAT. A gente está no processo da nossa próxima montagem. E aí a gente continua experimentando, que a gente iria experimentar de forma... A gente está experimentando de várias formas virtuais, conversando, tentando equilibrar o nosso calendário. Fora aí que eu fico fazendo experimentações que eu tinha assim, na cabeça para fazer, então eu começo a experimentar isso, começo a ler aquilo. Aí tá tendo várias lives interessantes, a gente vai assistir, a gente vai tentando se colocar nisso tudo. E aí, às vezes, você também dá uma pausa de tudo e diz assim, não vou fazer exatamente nada, vou cuidar disso tudo.
E nessa questão de você cuidar disso tudo, você vai dentro desse paralelo, né? Fora isso, eu continuo trabalhando, tipo assim, continuo trabalhando, dando muito apoio às comunidades com quem eu tenho uma relação, que são as comunidades, a gente que é a galera do Regi GSA, a gente tem se articulado e conversado para saber como é que a gente ajuda a comunidade, inclusive a galera de São Paulo tem produzido várias coisas legais e bacanas dentro da comunidade. Eu tenho feito mais essa questão à distância de estar ligando comunidades e pessoas à comunidade, de estar fazendo um processo muito mais, de saber como as pessoas estão dentro desse processo, de continuar a pesquisa, porque pesquisa não para, você continua lendo, você continua indo ali, indo aqui. E dentro desse processo de quarentena, eu estou fazendo uma coisa que é super, acho que é necessária, que eu tinha conversado com o João Soares, ele está assistindo várias vezes no ano passado, que era: eu vou unificar minhas pesquisas. Eu acho que eu estou nesse processo de quarentena tentando perceber isso, né? A gente no quadro faz processo de montagem, então minha maior atenção tem sido a discutir essas questões, discutir como é que a gente vai fazer, ou como é que a gente vai fazer cada coisa. E eu acho que é isso, esse processo de conversar mesmo. Mas pode ir, que não vou ficar falando então. O Thiago, ele comentou aqui, ele fez uma pergunta: como podemos melhorar o diálogo entre os cursos da universidade? Teatro, música, dança. O que você pensa assim, sobre? E a Helena perguntou também. Oi? Eu acho. Peraí, que cortou. Você tá me ouvindo? Tô ouvindo. Eu acho. Consegue me ouvir? Consigo. Eu acho que o curso de teatro é o mais isolado, ou de música. Eu acho que a primeira dificuldade dentro da universidade, na Universidade Federal da Bahia, é que estão todo mundo em um campo diferente, né? Eu defendo que os cursos de arte deveria ser tudo junto. E está tudo em lugar diferente. Eu acho que isso dificulta um pouquinho o processo de discussão. E eu acho que quando a gente pode dialogar melhor esse diálogo, pela minha galera, eu falo assim, pela galera de teatro, a galera que está produzindo começar a estreitar essas relações, de convidar a galera de música para suas criações, convidar a galera de dança, e acho que a galera de dança também convidar a galera de teatro. Eu acho que para tentar romper essas barreiras, eu acho que a gente tem que começar a produzir em conjunto. Eu vejo mais produções em conjunto para a galera de teatro e dança, mas são mais pessoas que são muito ligadas à dança. Então, pensar a estratégia de eu vou colocar ali, vou buscar uma pessoa de música que está estudando música ali para minha obra, uma pessoa de dança, para tentar equilibrar isso aí e trazer um diálogo, já que a gente está... Ainda mais o curso de teatro, que está sem escola, e a gente fica para lá e para cá, então é muito mais difícil também um diálogo dentro da própria universidade, dentro da própria escola de teatro. Perguntaram aqui também sobre a Helena, qual foi a sua maior dificuldade na direção? A Helena é minha irmã. Ah! Ela é atriz também. Que linda. Qual foi a sua maior dificuldade na direção? Gente, eu acho... Já tive várias dificuldades na direção. Mas eu acho que a minha maior dificuldade, sempre, para mim, sempre a minha maior dificuldade é início de semestre, na direção, e porque isso acaba mexendo com minha direção. Quando eu chego na turma ou eu sou a única mulher preta da turma, ou eu sou uma das poucas mulheres, geralmente tem 2 mulheres na minha turma. E o diálogo entre professor e aluno é muito mais tranquilo quando é para uma outra pessoa que é um homem, e para você é um diálogo que você tem que estar impondo. Então, dentro desse processo de estar construindo dentro da escola de teatro ainda, a minha maior dificuldade tem sido essa, né?
Fora isso, as nossas dificuldades de ter que dar seus pulos nas coisas, sabe? De não ter uma estrutura, de você ter que buscar soluções, de estar correndo para a sala de ensaio, de fazer isso e aquilo. Eu acho que a maior dificuldade, eu falei ontem para minhas irmãs, assim, eu faço teatro por amor. Muito por amor, porque eu amo muito isso. Aprendi a amar muito. Gente, nós estamos chegando já no finalzinho. É importante dizer, eu não falei meu nome é Jonathan, não falei lá no início. E aí vem as informações para a gente não perder, para a gente não ter que encerrar a live sem perder essas informações que a live ela vai estar disponível no YouTube. A gente salva ela lá no YouTube para ficar disponível e vocês poderem compartilhar, assistir de novo, ou assistir um pedaço que perdeu e tudo mais. Então, entre hoje e amanhã a gente salva ela lá. Já te agradecer novamente pela essa conversa incrível, pela disponibilidade. Enfim, falar que você é fantástica, maravilhosa, uma puta de uma referência para qualquer artista. E agora eu acho que deixar esses últimos minutinhos para você falar algo que você quer, algo que a gente não conversou, algo que a gente não falou. Eu também quero muito agradecer. Para mim é super legal vocês. Acho que meu próximo destino, quando tudo isso acabar, eu vou ir para Minas. Venha! Vou ir para Minas. Quero agradecer a todo mundo que está assistindo e dizer que eu estou aqui. Eu tava até falando assim, falei para a Nayara um dia desse que eu estou sentindo falta de conversar com as pessoas. Então, se você quer discutir, tem uma troca que é assim, né? Eu aceito e eu ofereço também. Então, na questão de oferecer, ofereço mesmo essas trocas de discutir sobre questão de arte, sobre processo criativo, sobre questão de falar sobre comunidade, sobre território mesmo, dentro desse processo. Eu estou aqui oferecendo isso, de buscar trocas mesmo, que eu acho que a gente vai aprendendo de forma conjunta. É esse saber orgânico que o Nego Bispo tanto fala. Então, para mim é super importante esses espaços de diálogo, de escuta, até para a gente conversar, juntar, a gente conversar e começar a pensar também estratégias de como é que a gente vai pensar essa arte pós-pandemia, né? Como é que a gente vai fazer, o que é que a gente vai fazer dessa arte pós-pandemia? É uma pergunta que eu tenho me feito muito, muito mesmo. Fizeram essa pergunta para mim, e foi o Marcos Lobo que fez essa pergunta, e aí ela vem reverberando todos os dias na minha cabeça, e eu fico assim, depois da Segunda Guerra Mundial, depois da Segunda Guerra Mundial, a gente nasceu lá o Teatro do Absurdo, onde a discussão era muito voltada para o homem consigo mesmo, existencialismo, a espera por alguém que não vai voltar, e usando isso como norte, como é que a gente vai construir uma arte dentro de um país que a gente vive, que não se valoriza a cultura, não se valoriza a arte, não se valoriza o teatro, e como é que isso vai ser, né? Eu acho que a gente pensar essas estratégias e pensar esses espaços de diálogo para a gente é super importante, para a gente ir se fortalecendo e criando novas formas de diálogo também. Não vou me falar muito, mas eu acho que as pessoas sabem muito que eu adoro cartinha. Aí o que eu estava falando, eu acho que eu vou falar uma cartinha para o nosso encontro. E aí a gente finaliza com essa cartinha do encontro, que quero muito agradecer dessa forma, né? Eu peguei o baralho, que é o baralho do poder do feminino. E aí eu vou tirar uma cartinha, te mando foto depois. E aí vai ser a cartinha do nosso encontro. Para a gente finalizar de forma super interessante. Deixa eu ver qual é a cartinha que saiu. É a cartinha da independência. Uau! E eu vou ler a cartinha e a gente encerra o espaço-palavra, que assim,
Muitas meninas não escutam que, para serem independentes, precisam de bons casamentos e bom companheiro que seja responsável nas finanças. Assim, quando se tornam mulheres, acreditam que não são capazes de prover suas próprias decisões, escolhas e finanças. Essa é a mudança que precisa ser urgente. Para que as meninas que também temos dentro de nós se fortaleça para acreditar que podemos sustentar nossas próprias necessidades do governo e desejos. O que você pode fazer para prover a sua independência financeira? Eu acho que é a cartinha que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui agora, de buscar alternativas para a arte, como é que a gente vai buscar tudo isso e como é que a gente busca essa questão de independência. Muito obrigada, gente. Estou aqui mesmo, podem mandar mensagem, curtam, sigam o Coato Coletivo para ficar lá de olho nas nossas publicações, a nossa próxima montagem também. Incrível, incrível. Amor, muito obrigado a todas as pessoas que acompanharam, que interagiram. É importante dizer que a gente está fazendo essa temporada de lives, né, essas entrevistas com pessoas incríveis que a gente ama, que a gente acredita, que a gente acha legal de estar dialogando, de estar movimentando aí nesse período de isolamento. Então, gente, fique em casa. Terça-feira que vem a gente tem nova live que vai ser divulgada aí durante o final de semana. Obrigado para todo mundo. Obrigado, Miriam. E, ó, beijo. Beijo.